Você sabia que dependendo da forma como você termina um relacionamento, você pode ser condenado a pagar danos morais, que é o famoso ghosting. Então nós vamos ver nesse vídeo dois casos na justiça em que o homem foi condenado na justiça por fazer o ghost, por terminar subitamente um relacionamento. Sou Renaud Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Sou PhD, mestre em administração, mais de 20 anos de experiência como professor, auditor interno, com vários livros, artigos publicados, participação em congressos nacionais e internacionais, MBAs, pós-graduações. O assunto do vídeo de hoje é a condenação por danos morais de homens que terminaram o seu relacionamento. Nesses casos, esse término ele foi súbito, ele foi de forma rápida e que realmente custou muito caro para os homens. Nesse caso, a justiça ela entende que ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Isso pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer pessoa, com outra pessoa que você conhece. Então eu acho bom você assistir esse vídeo antes que seja tarde, porque a Justiça do Brasil já condena os casos de ghosting. Mas são em alguns casos. O ghosting, o que é? É você sair, do relacionamento sem avisar, sem falar nada. É o término abrupto de um relacionamento, sem explicações, sem qualquer justificativa. Isso gerou danos moral, especialmente quando configurado na justiça como uma violação à boa-fé nas relações afetivas. Então vamos pegar dois julgados, dois exemplos de decisões judiciais em que o ghosting, o término abrupto e sem comunicação, sem justificativa, foi objeto de dano moral. O primeiro deles é uma condenação por expulsão repentina. O juiz Paolo Pellegrini, da primeira vara de Iguape, São Paulo, do Ceará, condenou um homem a indenizar a sua ex-companheira após expulsá-la de casa de forma súbita, caracterizando assim um comportamento abusivo e desleal. Ele não avisou nada, pela questão do processo, ele simplesmente, de uma hora para outra, colocou a companheira para fora de casa e foi condenado. Um outro caso é de um rompimento de um noivado às vésperas de um casamento. Em Presidente Prudente, em São Paulo, o juiz Fernando Florido Marcondes determinou que o noivo pagasse R$13 mil de indenização à sua ex-noiva por danos morais após desistir do casamento sem nenhuma justificativa plausível. Depois de serem contratadas a festa, a banda, etc., o buffet, isso causou à noiva humilhação e sofrimento, segundo a decisão do magistrado. É aquele velho clássico das novelas globais, em que o noivo simplesmente chega para a noiva na hora do altar e diz não. Como não? Então, esse é o término abrupto, o ghosting, o término sem justificativa. O ordenamento jurídico brasileiro, ele não impõe a obrigação de ninguém permanecer num relacionamento sem a sua vontade. Mas a jurisprudência brasileira, ela reconhece que após um término abrupto, súbito de um relacionamento sem justificativas, ele pode sim configurar um ato ilícito, violando também o princípio da boa-fé objetiva. Para que haja indenização à vítima por esses danos morais, é necessário
haver uma comprovação. Primeiro, é necessário que se comprove uma conduta ilícita, ou seja, um comportamento contraditório ou abusivo por parte de quem rompeu a relação. Esse seria o primeiro ponto. Então não é qualquer ghost, qualquer término de relacionamento abrupto que enseja indenização por danos morais. Tem que haver certos preceitos, certas condicionantes. O segundo ponto seria o dano, ou seja, o prejuízo psicológico e emocional significativo à parte que foi abandonada, que é o caso dessas duas decisões, cuja eu vou colocar aqui na descrição as referências onde eu achei aqui essas duas decisões que condenaram Ghost. E o terceiro ponto é o nexo de causalidade, ou seja, a ligação entre a conduta que foi realizada e o dano sofrido. Então, esses seriam os três casos, né, os três critérios para que o ghost, ou seja, você abandonar um relacionamento sem nenhuma justificativa, seja caracterizado, né, seja objeto de dano moral. Então, um rompimento, né, de um noivado, ou uma união estável, ou um outro relacionamento com maior profundidade, de maneira súbita, de maneira a causar prejuízos materiais e morais à outra parte, ele pode sim ser objeto de indenização. Claro que a parte que foi lesada, vamos dizer assim, tem que provar o sofrimento ou o prejuízo resultante desse rompimento inesperado. Então, o ghost, no ordenamento jurídico, brasileiro, ele não é tecnicamente objeto, não é qualquer ghosting que pode ser objeto de indenização por danos morais, mas se houver prejuízos, né, materiais ou psicológicos, e ele for feito de forma abrupta, sem justificativas, pode ser passível sim de indenização por danos morais no Brasil, desde que a parte abandonada, a parte lesada, comprove, tenha elementos necessários para caracterizar esse ilícito cometido e o prejuízo causado, que pode ser de ordem financeira e também ou de ordem psicológica. Obrigado por assistir até aqui. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.